Olá, queridos, meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos tratando do assunto Apocalipse nesses últimos vídeos. Estamos felizes porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado a entender alguma coisa do Apocalipse. É claro que é um livro bem escatológico, ou seja, todo escatológico. Porém, o Espírito de Deus, ele trabalha, né? Ele funciona, ele age em nosso meio. Mas nós precisamos da sua ajuda. Faça sua inscrição no canal Aos Confins da Terra. Ajude-nos assistindo ao vídeo e gostando. Acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sexta-feiras. E também deixe o seu like, o seu joinha. Isso nos ajuda muito junto ao YouTube. Nos ajude a levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Queridos, estamos hoje chegando ao capítulo 8, no versículo de número 12. Vamos falar hoje acerca da quarta trombeta. Ela está no capítulo de número 8, no versículo de número 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte, verso de número 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Tá? Meus queridos, é estranho, né? A gente está comentando sobre essas coisas terríveis que vão acontecer, mas ao mesmo tempo é-nos edificante saber que nós podemos nos livrar disso tudo. Mas como, pastor Heraldo? Como não passar por isso tudo? É só receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. É só confessar a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Ele fez uma obra de redenção, nascendo de virgem, por obra e graça do Espírito Santo, crescendo, sendo batizado com 30 anos de idade. O Espírito Santo pousou sobre ele e ele começou uma obra de pregação do Evangelho durante 3 anos. Morreu, ressuscitou, e hoje está à destra do Pai, somente aguardando o momento certo de tocar a trombeta de Deus, para chamar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, para ir para junto dele, para começar as bodas do Cordeiro. Então, logo a igreja suba, a grande tribulação começa aqui na terra, o período tribulacional. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de dura perseguição entre os moradores da terra, porque só vão ficar os inimigos de Deus. Haverá salvação? Haverá, mas eles reconhecerão o seu erro, e como que se fosse por conta própria, por força própria, por seus próprios meios, vão reconhecer o senhorio de Jesus e vão ser livres de irem para o inferno e vão morrer com a salvação. Esse povo é aquele povo em que João vê com palmas na mão. E ele pergunta, quem são? O anjo pergunta para ele, sabe quem são? Ele fala, eu não sei, o Senhor é que sabe. Ele fala, esses são os que vieram da grande tribulação. Então haverá salvação. Mas se hoje a salvação já não está fácil, por causa dos problemas da carne, de tudo, os envolvimentos, imagine perseguição. Sem Bíblia, sem o Espírito Santo, sem a igreja, sem nada. Então, a palavra de Deus nos diz lá nos Salmos, que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Perdão, Salmos não. Aos Hebreus, Salmos fala o que faremos nós para agradecer a Deus
e ele fala: tomar o cálice da salvação. Então, queridos, hoje é dia de salvação. A quarta trombeta, queridos, ela foi tocada, e a terça parte da lua, do sol, das estrelas, todos foram afetados e foram escurecidos. A linguagem usada para descrever o efeito da quarta trombeta é típica de profecias de visitações divinas por Deus, pois Deus controla. Tudo está na mão do Senhor, tudo está no controle de Deus. Se você for ver em Isaías 40, 26, em Jeremias 31, 35, em outras palavras, Isaías, por exemplo, transmitiu a seguinte profecia contra a Babilônia, aspas, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13:10. Ezequiel também usou a mesma linguagem na profecia contra Faraó, rei do Egito. Ezequiel 32:7 diz o seguinte, eu não vou poder ler, mas nós vamos chegar lá. Joel a empregou também na sua descrição de castigo divino, Joel 2:10 e 3:12. Procure ler na sua Bíblia como nos complementa, como nos complementa as profecias do Velho Testamento. A gente vê João tendo essas visões. Até parece que ele pegou pedaços das profecias de Ezequiel, de Joel, de Isaías e começou a lê-la e a pronunciar. Testamento, a profecia da quarta trombeta não é o fim do mundo, descreve um castigo de pessoas aqui na terra. O fato de envolver a terça parte do sol, da lua e das estrelas confirma a interpretação de um castigo parcial. Porque, veja bem, se o sol no seu todo brilha e Deus permite que apenas a terça parte dele seja afetada, o Senhor é como se ele falasse assim: ei, presta bem atenção, nós estamos chegando ao final, vê o que está acontecendo, vê o que vai acontecer, analisa isso aí. E é claro, queridos, a notícia vai correr, o povo vai ficar sabendo. Lá no passado, quando Josué chegou próximo a Jericó e viram que Jericó estava fortemente rodeada por muralhas, o que ele fez? Mandou 2 espias. E uma mulher que era uma prostituta, que tinha uma vida, que ganhava dinheiro através do seu corpo, isso era normal, muitas vezes acontecia isso no passado, ela já sabendo das notícias do ocorrido, das coisas que o Deus dos hebreus havia feito ao longo da sua jornada do Egito até ali, o que ela fez? Ela acolheu os 2 espias, salvando-lhes a vida, não permitindo que eles fossem molestados, e eles, em contrapartida, assumiram um compromisso com ela e falavam para ela: olha, Rabi, nós vamos conquistar esse lugar. Ela falou o seguinte, na minha linguagem, é claro: eu sei que vão, porque eu tenho tido notícia do Deus dos hebreus, e contra ele nada pode. E é verdade. Ele falou assim: mas vamos fazer o seguinte, por você nos ter tratado dessa maneira, nos ter livrado a nossa pele, nos ter guardado, arriscando a sua própria vida, nós assumimos um compromisso com você. Você vai colocar fitas vermelhas, estou falando na minha linguagem, na sua casa, porque quando o exército dos hebreus marchar sobre Jericó, há de ser que ao ver o sinal atado na sua casa, na sua porta, a fita vermelha, alguma coisa, o que vai acontecer? Nós vamos te poupar.
Por que Raabe fez isso? Se ela tinha a mesma criação daquele povo, Raabe tinha notícia do Deus de Israel. Então a notícia corria. E Deus, ainda gostando ou não gostando o povo, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, Deus estava meio que dando uma das últimas oportunidades para que o povo reconhecesse o seu soberano poder, a sua soberania como Deus, porque Ele está no controle de tudo, queridos. Às vezes a gente faz planos. Quantas vezes nós planejamos? Eu me lembro lá em Portugal, a gente não falava planejamos, falava planeamos. Mas quantas vezes tecemos planos, combinamos com a esposa, com os filhos, com a família, e na hora H não conseguimos fazer porque a última palavra é sempre de Deus. A última palavra é sempre do Criador. E você vê o que está acontecendo no planeta Terra hoje. Ele está nos dando uma pequena amostra. Eu, quando era garoto, eu me lembro que o caixeiro viajante passava na porta da casa do meu pai e da minha mãe, eu menino, vendendo perfume, e havia um perfume num vidrinho pequeno que tinha um pedacinho de madeira dentro. O nome do perfume era Madeira do Oriente. E ele, para poder mostrar o poder daquele perfume, ele abria um pouquinho, olhava o dedo e passava no pulso da minha mãe. Aquilo recendia na casa toda. Ele dava uma amostra do perfume. E através da amostra, a minha mãe comprava o perfume. E assim outras coisas eram feitas. E queridos, o que mais Deus tem que fazer para nos dar uma pequena amostra? Está nos dando uma pequena amostra. Poxa, pastor, mas olha quantas pessoas estão morrendo, quantas vidas estão sendo ceifadas. Queridos, mas é uma pequena amostra do que o Senhor Deus vai fazer com essa terra, tão logo a igreja deixe esse plano. Ainda não está acontecendo nada de mais grave, porque a igreja, através das suas orações, das suas petições, das suas lágrimas, a igreja tem segurado, mas sim, as orações da igreja têm segurado o agir de Deus, porque a ira de Deus está completando. O Senhor está aborrecido, está triste com esse planeta, porque as pessoas não estão fazendo o que Ele quer que seja feito. Queridos, creia numa coisa: nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos criados unicamente e exclusivamente para honrar e glorificar a Deus. Nós não fomos criados para outro intuito, não. Queridos, se fosse assim, Ele não teria nos criado. Nós fomos criados para louvor dEle, para prestar louvor a Ele, glorificar a Ele, honrar a Ele, dignificar a Ele, colocá-lo em primeiro lugar em tudo. E é isso que a terra está fazendo, o contrário. Nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E por esse motivo o apóstolo João foi levado em espírito ao céu e lá teve essas visões. E nessa quarta trombeta, e olha que essas trombetas, junto com os 7 selos, ainda são café pequeno, se eu posso usar essa linguagem bem chula. Ainda é algo pequeno, diante do que está preparado para vir sobre a terra no período tribulacional, justamente nos 3 últimos anos e meio. Então, meus queridos, imagine toda a terra sendo abalada por juízos que Deus tem preparado, já reservado para nós. E olha que até a quarta trombeta ainda está barato. A notícia vai correr, mas mesmo assim, o coração de muitos vai continuar duro. Volto a falar, o que João viu foram coisas que os profetas já mostraram no passado tempo antes dele.
Isaías, 720 anos antes de Jesus, já deu uma amostra. Ezequiel também, Jeremias, Joel, todos eles deram uma pequena amostra disso. E agora João vislumbra isso numa visão espiritual. Você quer pagar para ver? Quer pagar o preço? Uma vez perguntaram para Josué: e aí, Josué, o que nós faremos então? Josué, ao invés de impor a sua vontade, ele mostrou o desejo de Deus. Josué respondeu-lhes o seguinte: olha, quanto a vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu, Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu te convido, sirva ao Senhor. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, porque até aqui foi café pequeno. Agora, a partir de quarta-feira, nós entraremos nos 3 ais da Bíblia. Meus queridos, eu tremo só de pensar nesses ais. O anjo fala: ai, ai, ai. Um ai para cada trombeta. Ai de quem? Ai dos moradores da terra, impenitentes e inimigos de Deus. Queridos, em breve uma igreja vai subir. Em breve uma igreja vai ser arrebatada, aleluias. Em breve uma igreja vai entrar em núpcias com o Senhor Jesus no céu de glória. Haverá uma grande ceia e o Senhor Jesus servirá a cada um de nós como igreja. Mas a terra entrará num período negro de 7 anos. Haverá uma grande tribulação, mas só vai subir aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?